Hoje nós vamos falar de Sansa Stark e de uma teoria que envolve o Midinho e uma profecia que Arya escuta. Como vocês devem imaginar, esse vídeo vai estar repleto de spoilers que inclui tanto os 5 livros, como as 6 temporadas, os contos do Cavaleiro Andante e o Mundo de Gelo e Fogo. Quem me trouxe essa teoria foi o Elton Skirpansky, que é um grande amigo meu lá do North Remembers, o grupo do WhatsApp. Ele já tinha me trazido essa teoria há muito tempo e eu vinha trabalhando nela, mas não tinha conseguido ainda postar aqui no canal. E após discutir lá no grupo essa teoria, junto com Vinícius, Fabrício, Leila, Renata, Pedro Henrique e Levi, nós chegamos a um consenso e, juntando também algumas informações que a Fernanda do canal Explicando GOT para o namorado dela, Explicando GOT para o namorado e Explicando GOT para o meu namorado, nós chegamos a um consenso e conseguimos formular uma teoria legal sobre as profecias que Arya escuta. O final da 6ª temporada deixou muitas pessoas preocupadas com uma pequena cena que envolve a Sansa e o Midinho. Após o Jon ser coroado como Rei do Norte, nós vemos o Midinho encarando a Sansa e nós percebemos que ela fica desconfiada, ela fica com mal-estar, ou seja, o Midinho já está tentando causar ali uma discórdia entre os dois irmãos. Essa discórdia que pode nascer ali, tanto pode separar Jon e Sansa, mas também pode virar Sansa contra Midinho. A partir dessa cena, me veio a lembrança, juntamente com a teoria que Elton falou, da Senhora das Folhas, que é uma personagem que nós encontramos no 3º livro, A Tormenta de Espadas, e que é uma senhora que passa algumas profecias para o grupo da Irmandade Sem Bandeiras. Junto às brasas da fogueira, viu Tom, Limo e Barba Verde, conversando com uma mulherzinha minúscula, uns 30 centímetros mais baixa do que Arya e mais velha do que a velha ama, toda corcunda e enrugada, apoiada em uma bengala nodosa e negra. Seus cabelos brancos quase chegavam ao chão de tão longos e esvoaçavam em volta de sua cabeça como uma nuvem quando o vento soprava. A pele era ainda mais branca, da cor do leite, e pareceu a Arya que seus olhos eram vermelhos, embora fosse difícil ter certeza do meio dos arbustos. Essa Senhora das Folhas, ela é uma bruxa anã que ela ajuda o grupo da Irmandade Sem Bandeiras em troca de uma canção. Toda vez ela conta seus sonhos, que são sonhos proféticos, e em troca ela sempre pede que o bardo do grupo, Tom Sete Cordas, o nome dele, e em troca ela pede que esse bardo toque sempre a mesma canção, que é uma canção sobre a Jaime. Isso aí abre uma teoria sobre qual é a verdadeira identidade dessa personagem. Os velhos deuses movimentam-se e não querem me deixar dormir, ouviu a mulher dizer. Sonhei ver uma sombra com o coração em chamas, matando um veado dourado. Sonhei com um homem sem rosto, à espera numa ponte que oscilava e balançava. Em seu ombro estava empolheirado um corvo afogado, com algas penduradas nas asas. Sonhei com um rio rugindo, e uma mulher que era um peixe. Estava à deriva, morta, com lágrimas vermelhas nas faces. Mas quando seus olhos se abriram, acordei aterrorizada. Tudo isso sonhei e ainda mais. Nesse trecho que vocês viram, tudo indica que essa personagem ela tem sonhos verdes igual ao Joddin Reed. Primeiro porque ela fala muito dos deuses antigos e esse local que eles estão, onde eles encontram ela, era um antigo templo dos Filhos da Floresta. Um bosque sagrado com várias árvores corações, os represeiros, que haviam sido cortados pelos primeiros homens na guerra que teve antes da conquista e tudo mais. Tudo que envolve a Senhora das Folhas envolve os deuses antigos. E isso nos leva a crer que ela tem os poderes dos Filhos da Floresta, os poderes dos Videntes Verdes. E nessas profecias que ela faz, você percebe algumas que já se cumpriram. A primeira é essa sombra com o coração em chamas que mata um veado coroado, que é a morte do Renly Baratheon quando a Melisandre invoca aquela sombra que vai lá matar ele. O homem sem rosto que aguarda numa ponte com um corvo no seu ombro cheio de algas é a representação da morte do Balon Greyjoy pelas mãos do seu irmão Euron Greyjoy. Quando ela fala homem sem rosto, pode indicar que seja
um dos homens sem rostos lá de Bravos que tinha matado ele, ou pode ser uma referência ao Euron ou ao Balon. Mas de fato é uma cena que se refere à morte do pai do Theon. Mas a parte mais legal é essa previsão da morte e do retorno. Tu sabe o que é a Lady Stoneheart, Silvia? Não. Ah, sei, a Lady Senhora Coisa de Pedra. Tu sabe o que é? Sei quem é ela, né? A mãe dos Starks. Tá, beleza. Mas a parte mais legal é quando ela faz uma previsão da morte e do retorno da Catelyn Stark como a Lady Stoneheart. Esse rio, onde tem uma mulher que é um peixe que estava morta, mas que abre os olhos, e quando ela abre os olhos ela se perturba, ela fica com muito medo. Nesse ponto, isso ainda não tinha acontecido, nem a morte do Balon, se não me engano, e nem também o retorno da Catelyn, porque isso é antes do Casamento Vermelho. Então nós já sabemos que realmente os sonhos dessa bruxa, eles realmente são sonhos proféticos, ela realmente está vendo o futuro. Uma coisa interessante sobre a Senhora das Folhas é que ela provavelmente está ligada a outro grande evento do mundo do Gelo e Fogo, que é a tragédia de Solar Estival ou Summerhall. O que foi isso? Resumidamente, porque isso daria para ter um outro vídeo só falando da tragédia de Summerhall. Summerhall era um castelo de verão dos Targaryen, que eles iam para lá e sempre algum príncipe Targaryen tinha aquele castelo como herança, como presente. O Aegon V, que é aquele Aegon do Egg, do conto do Cavaleiro Andante, ele junta toda a família Targaryen, vai para esse castelo e ele decide, oficialmente ele decidiu chocar ovos de dragão usando fogo vivo. Aparentemente a coisa saiu do controle e acabou tocando fogo em tudo, em toda a família Targaryen que estava lá, sobrando poucas pessoas que sobreviveram a essa tragédia. Mas qual a ligação desse evento com a Senhora das Folhas, que só vem aparecer praticamente 90 anos, 100 anos depois dessa tragédia de Solar Estival? Primeiro, vocês encontram esse trecho no livro O Mundo de Gelo e Fogo. Jenny de Pedras Velhas era acompanhada na corte por um anã, uma mulher albina que tinha a reputação de ser uma bruxa dos bosques, nas terras fluviais. A própria Jenny afirmava, em sua ignorância, que a mulher era uma filha da floresta. Além dessas características físicas e do jeito dessa mulher se comportar, a gente também tem uma ligação no livro A Tormenta das Espadas, porque a música que a Senhora das Folhas pede para ser tocada é a música da Jenny. A mesma canção de sempre? Perguntou Tom Sete Cordas. Ah, sim, a canção da minha Jenny. Existe mais alguma? Além desses dois trechos, tem esse outro trecho aqui que praticamente confirma a ligação da Senhora das Folhas com a bruxa anã de Solar Estival. Estou vendo você, sussurrou. Estou vendo você, criança lobo, criança de sangue. Achava que era o Lorde quem cheirava a morte. Começou a soluçar, fazendo estremecer o seu pequeno corpo. É cruel por vir ao meu monte, cruel. Empanturrei-me de pesar em Solar Estival. Não preciso do seu. Desapareça daqui, coração negro. Desapareça. Após esses três trechos, fica claro, como eu falei, que a ligação é direta. São a mesma pessoa, praticamente. Com certeza são. O que agora a gente vai teorizar são a influência dessa mulher na história de Game of Thrones de forma geral. Primeiro, vocês devem saber que foi ela que fez a previsão de que o príncipe prometido viria da linhagem do Aerys e da Rhaella, sua irmã. E foi essa previsão que fez com que o rei aceitasse que os seus netos se casassem, que dois irmãos se casassem, porque o Aegon V ele era contra esse tipo de decisão. E ele aceitou isso porque por algum motivo ele confiava nas previsões dessa mulher. Há uma teoria mais maluca ainda, não tão maluca, mas precisa de uma conspiração maior para a gente acreditar nela, é quando a gente coloca o Brandon Rivers no meio de tudo isso. Como todo mundo sabe, é 90% de certeza de que o Brandon Rivers é o Corvo de Três Olhos. E se nós acreditarmos que o Brandon já tinha consciência nessa época aí do Aegon V, de que ele tinha esses poderes de visão e dos sonhos verdes, de controlar os corvos,
a gente pode imaginar que talvez ele tenha plantado a Senhora das Folhas dentro da corte do Aegon V para levar essa tragédia que iria levar à Guerra dos 5 Reinos e tudo mais. Porque foi o casamento do Aerys com a Rhaella que gerou o Rhaegar na mesma época que tinha a Lyanna, porque ele conseguiu que toda a família Targaryen fosse eliminada, o Aerys subisse ao trono, fosse o Rei Louco e tivesse toda aquela tragédia que levou à guerra e tudo aquilo ali. Então dá para fazer um outro vídeo só teorizando que o Brian Reeves estava envolvido na tragédia de Solar Festival, Solar Estival. Mas isso aí é um outro vídeo muito mais complexo. Por hora vamos se ater a essa profecia que ela faz à Arya, lembrando que ela aconteceu antes do casamento vermelho. Sonhei com um lobo uivando na chuva, mas ninguém ouviu seu lamento. A anã estava dizendo. Sonhei com tal clangor que julguei que minha cabeça fosse estourar, com tambores, berrantes, flautas e gritos, mas o som mais triste era o de pequenas campainhas. Sonhei com uma donzela em um banquete, com serpentes roxas no cabelo e veneno pingando das presas delas. E mais tarde voltei a sonhar com essa donzela, matando um gigante selvagem num castelo feito de neve. Virou vivamente a cabeça e sorriu, através das sombras, diretamente para a Arya. Não pode se esconder de mim, filha. Chegue mais perto agora. Primeiro, o lobo uivando, mas ninguém ouviu seu lamento. Sempre que ouvimos falar em lobo e algum lobo em profecia, nós já ligamos aos Starks. Então, o que é que um lobo uivando na chuva e ninguém ouviu seu lamento? Isso pode representar que os Starks estão separados, porque nessa altura todos estão em algum ponto, sozinhos e sofrendo, né? Robb está num ponto, Jon está em outro, Rickon está em outro, Bran está em outro, Sansa está sozinha, Arya está sozinha. Então, isso pode representar a solidão que eles estão. Também pode representar algo no futuro, como a morte de Robb no Casamento Vermelho. Pode representar a época que Jon foi pego lá pelos selvagens. Também pode representar que os Starks, vai sobrar só um Stark no fim das contas. Eu acho um pouco demais, eu espero que não. Mas realmente eu ligo isso aos Starks. E eu acredito que é mais uma referência ao presente, que os Starks estão sozinhos. Esse outro trecho ele é mais misterioso, é um pouco confuso para mim no começo, mas eu acho que a gente conseguiu chegar a um consenso lá no grupo. Que é quando ela fala: sonhei com tal clancor que julguei que minha cabeça fosse estourar, com tambores, berrantes, flautas e gritos. Mas o som mais triste era um das pequenas campainhas. Quando ele fala berrantes, tambores e gritos, você remete logo à guerra. Então, no primeiro momento, eu imaginei a invasão de Porto Real, os Dothraki chegando em Westeros, porque os cabelos dos Dothraki têm umas campainhas. Mas quando ela fala em flautas e triste som de campainhas não seriam os Dothraki. Foi quando o Elton me lembrou de um detalhe, que no Casamento Vermelho existe um Frey, que ele é débil mental, ele é neto do Walder Frey, e ele é tido como um bobo da corte. O nome dele é, deixa eu lembrar, Aegon Frey, o Guizo. E ele tem um chapéu cheio de campainhas. Na série, a Catelyn pega uma das esposas do Walder Frey. Nos livros, ela pega esse jovem, esse Guizo, esse neto do Walder Frey, para ameaçar ele. Mas o Walder Frey não dá a menor importância para esse neto, porque ele é um débil mental, ele não liga para a família, né? Trata mal os filhos, os netos, todo mundo. E ela mata esse cara, e quando o chapéu dele cai, o barulho das campainhas, ela fica repetindo o que ouviu. Então, isso aí pode ser uma representação do Casamento Vermelho. As flautas que estavam sendo tocadas pela banda, os gritos berrantes para começar o ataque, e o som das campainhas que era o mais triste, porque era o inocente que estava morrendo ali. Agora vem a parte para a qual esse vídeo foi feito. Sonhei com uma donzela em um banquete com serpentes roxas no cabelo e veneno caindo de suas presas. Para mim, essa é uma alegoria ao Casamento Roxo, que foi a morte do Joffrey, que a Sansa estava realmente com joias roxas que carregavam o veneno que iria matar Joffrey. Então, para mim, essa donzela é a Sansa, realmente estava com serpentes que representam o veneno e roxa porque era a cor do veneno. E a parte interessante é que ela diz: mais tarde voltei a sonhar com essa donzela matando um gigante selvagem num castelo feito de neve.
o que é que pode ser isso? Vamos lá. Há um pensamento simples que foi o primeiro que veio na minha mente, que é, nos livros tem uma cena onde a Sansa constrói um castelo de neve e o Robert Arryn, o Robin Arryn da série, ele vem e destrói esse castelo e depois a Sansa destrói um boneco de neve dele, se eu não me engano. Então pode ser remetendo a essa cena aí. Mas a gente que gosta de teorizar não vai se contentar com tão pouco, né? Vamos pensar em algo mais complexo. Uma teoria que a galera levantou lá no grupo é que esse gigante de repente poderia ser o reino, poderia ser o trono de ferro, que é um gigante, que até o Alto Pardal fala várias vezes no reino como um gigante nessa última temporada. Então, se a gente imaginar dessa forma, o reino sendo um gigante, essa destruição que ela fala do gigante selvagem representa o estado que o reino está, né? Tá tudo de forma selvagem, várias coisas estão acontecendo lá, né? Perturbadoras. E a neve seria o inverno que chegou, né? Então, de repente, a Sansa poderia estar destruindo o reino, destruindo o Trono de Ferro, alguma coisa assim. Ela destruir o Trono de Ferro seria legal porque ela poderia acabar com todo esse reinado, esse império que o Aegon Conquistador fez e os reinos voltarem a ser independentes. Seria uma coisa bem legal, eu confesso, mas o que eu mais gostaria que acontecesse seria essa luta Sansa versus Mindinho. E onde é que Mindinho entra nessa teoria? A casa Baelish, ela é representada pelo Titã de Bravos. Quando o primeiro Baelish veio de Bravos, ele fundou a sua casa lá nos Dedos, né, naquela região ali do vale, e usou o Titã de Bravos como o símbolo da sua casa. O Mindinho, ele é representado, a casa Baelish é representada por um gigante. Depois que ele ganhou Harrenhal, ele criou a casa Baelish de Harrenhal, que tem os pardais como símbolo. Então ele teria essa representação de um gigante e a Sansa destruindo ele seria algo muito legal. Não precisa ser de fato matar o gigante, ela poderia realmente matar os seus planos, destruir o Mindinho de uma forma mais até cruel, né? Até mais a fundo dele, porque ele vem traçando esses planos desde o primeiro livro, desde a primeira temporada. O primeiro evento que acontece tanto na série como nos livros é a morte do Jon Arryn, e essa morte do Jon Arryn é causada pelo Mindinho e é o que traz as consequências e é a causa de todas essas consequências. Tudo o que aconteceu vem desse momento onde o Mindinho tramou a morte do Jon Arryn, a incriminação dos Lannisters e toda essa treta que aconteceu com os Starks. Então ele vem levando a Sansa por esse plano dela. Na prática foi ele que acabou com a família dela, foi ele que fez os Lannisters se aliarem com os Tyrell. Ele meio que no livro deu a entender que está planejando a morte do Robert Arryn. Na série ele colocou ela com o Ramsay Bolton e tudo que aconteceu em Winterfell foi culpa dele diretamente. Então seria muito legal a gente ver a Sansa destruir os planos dele. Seria uma evolução muito grande do personagem de uma princesa inocente a conseguir destruir o grande articulador, o manipulador do jogo. E de fato seria muito legal, eu queria muito ver isso aí. Dessas três teorias é a que eu mais gosto. Deixem aí nos comentários o que é que você preferia que acontecesse. E é isso, gente. Muito obrigado por assistir esse vídeo, espero que tenham gostado. Esse vídeo abre a porta para a gente falar de muitas outras coisas, como a tragédia de Solar Estival, o rolo que tem ali com Aegon V e Duncan. Dá pra gente falar também do Corvo de Três Olhos e o Brian Rivers. Então tem várias coisas aí que a gente pode falar. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, compartilhem, comentem e assinem o canal. Até o próximo vídeo, galera. Valeu!